E aí galera, tudo certo? Agora eu vou corrigir com vocês a questão 113 do Caderno Rosa de Linguagens. Primeira lição. Os gêneros de poesia são lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. O gênero lírico compreende o lirismo. Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. É a linguagem do coração, do amor. O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos sentimentais eram declamados ao som da lira. O lirismo pode ser A. Elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte. B. Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. C. Erótico, quando versa sobre o amor. O lirismo elegíaco compreende a elegia, a nênia, a endecha, o epitáfio e o epissédio. Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era incinerado. Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. Epissédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. Ana Cristina César, do livro Poética. Ana Cristina César é para quem não conhece, é uma escritora super contemporânea, ela faleceu há pouco tempo. A obra dela é bem legal, foi publicada em 2013 e, se eu não me engano, é a primeira vez que aparece algum texto dela no Enem. A poesia dela é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver no Enem. Aqui, por exemplo, ela brinca com a própria poesia fazendo poesia. Ela fala dos gêneros da poesia e começa a explicar eles, falando sobre o que cada um fala, e vai indo, vai entrando em um, vai entrando em outro, e vai ramificando tudo isso para falar sobre poesia na poesia. Vocês sabem o nome disso, né? Muito bem. Pensando nisso, vamos ver o que a questão nos pede. No poema de Ana Cristina César, a relação entre as definições apresentadas e o processo de construção do texto indica que... Então, olha só, o que a questão está pedindo? Ela definiu coisas nesse poema e a gente tem que pensar no processo de construção do texto. Como esse texto foi construído e o que está construído ali dentro. Quais são essas definições nessa construção? Parece um pouco complexo, mas agora, lendo as alternativas, vocês vão ver que não é tão complexo assim, tá? Letra A. Caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo. Olha só, ela descreve, sim, cada tipo, por assim dizer, de poesia, os gêneros, tudo isso, ela está descrevendo o que é cada um deles. Só que não tem nada de irônico nessa poesia dela. Ela está fazendo uma explicação. Essa alternativa é uma que a galera se jogou bastante por causa da questão irônica. Parece irônico, mas se vocês lerem com um pouquinho mais de atenção, vocês vão ver que não. Ela está simplesmente explicando o que são esses gêneros poéticos, o que é cada uma dessas coisas. Então, essa não dá, tá? Alternativa B. Tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão poética. Olha só que interessante, a gente acabou de falar que ela está explicando que gêneros são esses e o que cabe dentro de cada um desses gêneros. Então sim, ela está explicando. É contido? É, porque é um negócio muito sério, né? Muito certinho. E depois ele fala também uma forma peculiar de expressão poética. Super peculiar, né, pessoal? Porque olha só, o que ela faz? Ela enumera coisas dentro de uma poesia. Isso não é tão comum. Eu, particularmente, não lembro de muitos poemas que tenham isso. E outra, não tem toda aquela questão sonora que geralmente a poesia tem, porque no Enem a gente tem geralmente uma poesia muito mais clássica, muito mais formal. Aqui a gente tem uma coisa super fora de todos os padrões que a gente estuda de poesia, né? Então é super interessante isso, e a alternativa B parece muito certa. Alternativa C. Seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística. Olha só, ela tá falando, todos os recortes que ela faz são sobre coisas, algumas são coisas tristes, ó. Trata de assuntos tristes, como a morte, e daí aqui ela fala assuntos tristes, homenagem a uma pessoa morta,
uma poesia que era declamada junto à fogueira com o cadáver, enquanto o cadáver era incinerado. Então tem coisas muito pessimistas aqui nessa criação artística, nessas possibilidades de criação artística. Mas não são todas, porque olha só, ela fala de assuntos campestres, de amor, então tem outras coisas aí. Tem uma parte que concorda com essa questão, mas outra não, tá? Alternativa D. Enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de impessoalidade. Pessoal, o que é impessoalidade? Algo que não é original, que parece batido. Vocês acham que isso não é original? Vocês acham que isso tem um teor de impessoalidade? Não, né? É super característico dela fazer esse tipo de coisa, de desconstruir, de certa forma, a produção poética, tá? Alternativa E. Referência a gêneros poéticos clássicos expressa a adesão do eu lírico às tradições literárias. Olha só, ela fala dos gêneros poéticos e de todos eles, explica tudo isso, mas ela não adere a isso porque ela está fazendo uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. Então não tem essa adesão do eu lírico às tradições literárias. Porque provavelmente se tivesse, esse eu lírico usaria uma forma muito mais tradicional. Beleza? Então, questão 113, alternativa correta, letra B. Essa tinha que parar, ter um pouquinho mais de atenção e pensar um pouquinho mais. Mas, lendo com toda essa atenção, dava pra fazer. Beleza? Até mais. Tchau, tchau. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais pra você. Tchau, tchau.